difícil, não é fácil perdoar não. Mas a gente tem que olhar primeiramente, ao perdoar alguém, para Jesus. O que foi que ele fez por mim e por você na cruz? Ele derramou o seu sangue literalmente, ele morreu para nos resgatar, para nos libertar das trevas, para transportar para o seu reino, o reino da sua glória, né? Então nós precisamos entender o sofrimento de Jesus, que ele passou por nós na cruz. E antes da cruz, chicoteado ali, humilhado, derramou literalmente o seu sangue por nós. E muitas das vezes ele na cruz olhou para aquela multidão e olhou para mim, para você, para o futuro, né? E disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A cruz, se você olhar para a cruz, você vê que a cruz tem o lado vertical e o horizontal. O vertical nos liga a Deus e o horizontal nos liga ao próximo, ao ser humano. Então nós precisamos entender essa questão do perdão. Precisamos abrir o coração para perdoar. Inclusive, a própria palavra nos mostra aqui essa parábola do credor incompassivo, que mostra dois servos. Um que tomou a atitude certa e o outro que tomou a atitude errada. Por quê? A palavra de Deus nos diz aqui que o reino de Deus, o próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus, aleluia, glória a Deus, é semelhante a um rei, glória a Deus, que resolveu ajustar conta com o seu servo. E passando a fazer, trouxe um que ele devia 10 mil talentos, ou seja, era uma quantia impagável, ninguém conseguiria pagar 10 mil talentos, era muito dinheiro, tá certo? Segundo os estudiosos da palavra de Deus, diz que esses 10 mil talentos, né, seria aproximadamente 150 mil anos para pagar. Imagine. Quantas gerações teria que passar para se pagar 10 mil talentos, né? E era uma quantia impagável. Mas aí ele chegou para aquele servo, né, o seu senhor, e aí o servo se humilhou na presença dele, né? Pediu que perdoasse suas dívidas, que tivesse compaixão dele, né? E aquele senhor perdoou toda aquela dívida. Mas quando aquele servo encontrou outro companheiro, o conservo dele, né, que devia só 100 denários, que era uma quantia ínfima, uma pequena quantia, que aproximadamente, segundo os estudiosos da palavra de Deus, aproximadamente 3 semanas, ou 3 meses, né, 3 meses, pagaria tranquilamente essa quantia. E, no entanto, ele pegou ele, o seu conservo, né, apertou ele, né, e disse que ia levá-lo à prisão se ele não pagasse aquela dívida. Mas o colega dele, o companheiro dele, usou o mesmo expediente que ele usou com o seu senhor. Ou seja, implorou a ele que tivesse paciência com ele também, que ele iria pagar. Mas o companheiro, esse servo malvado, né, foi perdoado pelo seu senhor, não quis perdoar a dívida do seu companheiro. O que aconteceu? Os companheiros dele, ao ver isso, né, os colegas, os companheiros, foram avisar o Senhor. E o Senhor, quando soube, ficou indignado, né, chamou ele e repreendeu ele. E disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer do teu conservo, quando também eu me compadeci de ti? Ou seja, eu não perdoei toda a sua dívida, por que você não perdoou o seu companheiro, o seu conservo? E o seu senhor ficou indignado, e o texto sagrado diz que foi entregue ele aos verdugos, aos atormentadores, para que pagasse toda a dívida. E Jesus no final diz: isso mesmo acontecerá, assim também acontecerá com aqueles que do ímpio não perdoar cada um ao seu irmão. Veja bem, tem muita gente, irmãos, carregando no seu corpo marcas da falta de perdão, marcas da falta de empatia, marcas da falta de misericórdia para com o seu próximo. Ou seja, não abre o coração para perdoar. E aí, o que acontece? Segundo alguns médicos, a maioria das doenças, ou seja, 50% das doenças da humanidade é decorrente de doenças psicossomáticas. Tá certo? O que são doenças psicossomáticas? Que afetam a psique, a mente. A pessoa fica estressada, a pessoa fica com os nervos abalados, né? As pessoas que não perdoam, geralmente, carregam doenças tanto na alma como no corpo. É gastrite, é úlcera, é ataque cardíaco. Quantos já morreram de ataque cardíaco por causa de uma raiva? Guardou a raiva, mágoa,
ressentimento, raiz de amargura na alma, né? E faleceu porque não perdoou, ficou irado, ficou revoltado, ficou com raiva, não conseguiu perdoar, não abriu o coração para perdoar, né? E ali faleceu. Outros estão no hospital, nos hospitais, né? Nas clínicas, por falta de perdão. Não é só ataque cardíaco, não. Às vezes até o CA, né? Os irmãos sabem, as irmãs sabem o que eu estou falando, né? Dores de cabeça constante, enxaqueca, né? Dores no corpo todo, nas juntas, nas articulações, tá certo? E afeta muitos órgãos a falta de perdão, tá certo? Então você tem que abrir o coração, é uma ordem. Olha, irmãos, amados, quero dizer algo para vocês aqui, sério, muito seríssimo, que a falta de perdão é terrível. A falta de perdão faz com que as pessoas deixem de viver uma vida normal, uma vida em paz, para viver atormentado, perturbado. A falta de perdão, amados, nos afasta da graça de Deus. A graça de Deus some, foge, desaparece de nós por falta de perdão. Então, você, através da falta de perdão, você entristece o Espírito Santo. A graça de Deus foge da sua vida, da sua presença, tá certo? E você ainda recebe doenças no corpo, né? Na alma e no corpo. Quantos estão feridos na casa de Deus? Nas casas de oração, nas congregações, nas igrejas? Quantos? Milhares. Inclusive, eu fui convidado, quando era novo convertido, eu lembro muito bem desse episódio, desse acontecimento, fui convidado para participar de uma vigília no monte. Eu fui nessa vigília. E era aproximadamente, irmãos, 20 pessoas. Quando cheguei lá no monte, começamos a orar, né? E aí passou 10, 15, 20 minutos, meia hora e nada acontecia. E eram crentes pentecostais, crentes que buscavam o poder de Deus, crentes que Deus usava os dons espirituais, né? Eu sou continuista, creio na manifestação dos dons espirituais, sou crente, pastor pentecostal de visão renovada, eu creio que os dons é para o dia de hoje ainda, né? Mas aí o que aconteceu lá no monte? Nada. Um peso. Deus não usava os seus canais, os seus vasos, os seus instrumentos ali. Por quê? Não havia nenhuma revelação, não houve nenhuma cura, libertação no início da vigília. Mas quando Deus me revelou que ali pessoas estavam carregando mágoa, ressentimento, raiz de amargura, ódio no coração, e eu disse à liderança que estava à frente da vigília, e eu era novo convertido, irmão, na época. Não era nem pastor ainda, era novo convertido. E eu disse, olha, aqui tem pessoas com mágoa, ressentimento, raiz de amargura, que o Espírito Santo está revelando. Precisa se perdoar uns aos outros. Ali começaram a chorar, se abraçaram, se perdoaram. E quando eles fizeram isso, começaram a orar novamente, começaram a louvar, a adorar a Deus em espírito e verdade. O poder de Deus, a glória de Deus desceu naquele ambiente. E todos ali foram cheios do Espírito Santo, mais uma vez, foram renovados. Glória a Deus. Saímos dali, irmãos, 5 horas da manhã, cheios do Espírito Santo, alegres, felizes. Parecia que iríamos ser arrebatados. Glória a Deus. Nosso Deus é tremendo. Muitos pensam que perdoar é esquecer. Você não sofre de amnésia para esquecer. Nem eu nem você. Nós temos que entender que o perdão é necessário, é uma ordem de Deus. Tá certo? Eu preciso perdoar, você precisa perdoar, para que a gente possa ter saúde física, espiritual e mental. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã o Espírito Santo toque no seu coração. Que nessa manhã você entenda que o perdão vertical de Deus depende do meu perdão e do seu perdão horizontal para com o nosso próximo. E tem gente indo para o inferno, para o sofrimento eterno, por falta de perdão. Não perca a salvação por falta de perdão. Tá certo? A falta de perdão faz com que você se afaste da graça de Deus e da salvação. Então nós somos salvos, somos. Se somos regenerados, nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, somos filhos de Deus, somos herdeiros do céu, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ter amor, empatia pelo próximo. Abrir o coração e perdoar. Você diz, mas é difícil, pastor, como é que eu faço? Vou lhe dar uma receita. Você chega em sua casa, entra no seu quarto, dobra o seu joelho e ora. Se quebranta, se humilha. Se precisar chorar, tem que chorar mesmo. Não tem vergonha de chorar, não. Chore na presença de Deus. E peça a Ele amor. Peça a Ele para quebrantar seu coração e perdoar. Porque o perdão nos deixa em comunhão com Deus, na graça e salvos na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Grande abraço em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ailton Franco. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário.